Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Que alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para mais um início de encontro com a palavra. Que esse ano de 2024 possamos estar juntos aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. Que todo o ensinamento, tudo aquilo que nós aprendermos venha ser edificante para as nossas vidas, para que possamos a cada dia alcançar o nosso objetivo, que é se tornar cada vez mais parecido com o nosso amado Mestre Jesus Cristo. E nessa nova temporada que se inicia aqui no nosso encontro com a palavra, nós iremos trabalhar sobre um tema novo, que é vencendo os desafios modernos. Vencendo os desafios modernos. E a nossa primeira lição de 2024 do encontro com a palavra é amando os nossos inimigos. Amando os nossos inimigos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Nós iremos ler os versos de 43 até o 48. Mateus, capítulo 5, versos de 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Como amar os nossos inimigos? Que desafio o Senhor Jesus lança para aqueles que almejam ser seu discípulo. Amar os seus inimigos. Nós precisamos entender que quando Jesus ensinou o povo esta lição, os judeus sofriam gravemente a perseguição do Império Romano, porque eles eram oprimidos em seu próprio país. Os romanos cobravam impostos e ridicularizavam a religião judaica e blasfemavam contra os ensinos do povo de Deus, falando a respeito de Deus. Os judeus eram implacáveis, cruéis e perseguidores. E Jesus, neste contexto, lembrando que aqui no capítulo 5, Jesus está no meio do Sermão do Monte, ensinando toda aquela multidão. E ali, no meio daquela multidão, havia judeus, havia fariseus, que perseguiam Jesus, saduceus, escribas, havia ali romanos, gentios, todas as pessoas estavam ali assentadas ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo o ensinamento de Jesus. E Jesus vem ensinar algo novo, que até então nenhum mestre daquela época havia ensinado. Porque no versículo 43, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Jesus está fazendo referência ao livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Essa era a lei: amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Mas no verso 44, Jesus interpreta de uma maneira diferente e traz um sentido mais amplo, mais completo, mais perfeito para essa passagem. Jesus, no versículo 44, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Como é difícil amar aquelas pessoas que nós consideramos como inimigos. Em que sentido? Não que nós queremos matar aquelas pessoas, né? Aquela pessoa, ou então prejudicá-la, querer fazer algum mal a ela. Mas os nossos inimigos, nós podemos entender que são aquelas pessoas que nos perseguem sem causa nenhuma, que não gostam da nossa pessoa, né? Que não fazem nada para que crie-se um vínculo de amizade. Pelo contrário, se essa pessoa puder nos prejudicar, fazer algum mal a nós e aos nossos entes queridos, ela irá fazer, porque ela nos odeia, ela nos detesta. E esses podem ser considerados como os nossos inimigos, num sentido de que nós consideramos essas pessoas como os nossos inimigos não por causa da maldade do nosso coração, porque temos uma nova vida em Cristo. Olhamos para as pessoas com amor, com compaixão, com misericórdia, mas sempre há aquelas pessoas que buscam tirar a nossa paz, que buscam intrigas, que buscam semear brigas, contendas, para que nós venhamos a pecar, para que nós venhamos a manifestar as paixões da carne, que é a raiva, que é a violência, que é o ódio. E essas pessoas, elas nos provocam. E é interessante aqui, porque Jesus fala que devemos amar essas pessoas, né? Mas muitas vezes nós nos colocamos no lado da razão e nós acabamos de julgar essas pessoas e não amar. Nós acabamos contendendo, brigando com essas pessoas, entrando em contenda com essas pessoas e não amando, em meio à razão, porque nós acreditamos que somos superiores muitas vezes que essas pessoas. Nós nos consideramos maiores, melhores, mais inteligentes, mais sábios, que dominam as suas emoções, e acabamos entrando então em conflito com essas pessoas. Mas Jesus em nenhum momento diz que devemos debater, como diz o ditado popular, que devemos bater boca, discutir com essas pessoas, mas que devemos amar. E não somente amar, mas orar. Orar. Jesus pede: orai pelos que vos perseguem. Orar. Se nós pararmos para pensar aqui, quão profundo é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando que na hora que nós tivermos comunhão com o Pai, nós devemos lembrar daquela pessoa que nos odeia, que nos persegue, que faz mal para nós. E na nossa oração, nós devemos orar e entregar aquela pessoa nas mãos de Deus, pedir para que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, pedir para que o Senhor ajude ela a encontrar a paz, a felicidade, o amor, a encontrar Cristo para a sua vida. Que ensino diferente, que ensino contrário do que muitos ensinam hoje, até mesmo nas igrejas, da supervalorização do crente, aonde ele tem que se sobressair em qualquer lugar, aonde ele estiver, ele tem que ser o maior, ele tem que ser o melhor. Jesus está dizendo aqui que nós enfrentaremos perseguições e teremos inimigos em nossas vidas, mas nós devemos amá-los, devemos orar por eles.
Essa passagem de Jesus lembra muito a parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus, no capítulo de número 13. Você pode ler depois com mais calma aí na sua casa, que fala que o joio e o trigo foram semeados e os dois, cresceram juntos e eram bem parecidos. O trigo foi semeado pelo Senhor do campo e o joio foi semeado pelo inimigo, que tinha inveja do Senhor do campo e queria prejudicar ele, e semeou o joio junto. E os lavradores disseram para o Senhor do campo: olha, existe joio no meio do trigo, vamos arrancar. Mas o Senhor do campo disse: não, porque corre-se o risco de, ao arrancar o joio, o trigo saia junto. Deixe que cresça. No tempo certo, eles irão florescer, aí sim virá a colheita. Nesse dia será separado o trigo e o joio. Esta passagem de Jesus sobre amar os inimigos lembra muito também esta parábola, porque muitas vezes nós cometemos o erro, o engano de achar que Jesus está falando somente aqui da igreja, das pessoas que frequentam a igreja. Existem o trigo e existem o joio, mas na verdade você que foi resgatado por Cristo, que teve os seus pecados perdoados, que vive hoje uma nova vida em Cristo, você é trigo. E você é trigo não somente na igreja, mas aonde você estiver, você é trigo. E pode ter certeza que aonde você estiver, ali haverá um joio. Ali haverá alguém influenciado pelo inimigo das nossas almas para tentar a sua vida, para tirar a sua paz, para influenciá-lo a, muitas vezes até mesmo, a negar a Cristo e o Evangelho, através das suas atitudes e das suas palavras. Pare e pense. Se você já não deparou com pessoas em lugares diferentes, no trabalho, na escola, na faculdade, até mesmo no ambiente familiar, que são joios. Por que são joios? Porque eles semeiam coisas malignas, semeiam discussões, semeiam discórdia, provocam a sua fé, tiram a sua paz, fazem de tudo para que você venha a pecar, venha a negar o nome de Cristo. E a hora que você cai na armadilha de Satanás, influenciando essas pessoas, a primeira palavra que vem é de acusação. Talvez você já tenha ouvido essas palavras: nossa, mas você não é crente, você não podia falar assim, você não podia ter essa atitude, você vai na igreja, você tem ministério, você isso, você aquilo. Saiba que aonde você estiver sendo trigo, ali estará o joio. E cabe a nós não julgar aqueles que são joio, que nós sabemos que a intenção deles não é boa. Cabe a nós amar, demonstrar amor. Lembre-se do nosso mestre, o nosso mestre, o Senhor Jesus, que enquanto estava sendo torturado, enquanto estava ali sofrendo na cruz, ele olhou para as pessoas e viu a maldade, viu o que eles estavam fazendo e não os julgou. Olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E assim são essas pessoas. Nós devemos chegar diante de Deus e entregá-las nas mãos de Deus e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles estão perdidos, estão na escuridão, estão nas trevas. Ilumina o seu coração, ilumina a sua vida. Se nós amarmos somente aqueles que nos querem bem, que proveito há nisso? Jesus disse. Devemos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que levantam calúnias contra nós. Não é fácil, não é uma simples receita. Nós só podemos amar os nossos inimigos se nós estivermos em plena comunhão
com Cristo. Porque se estivermos em comunhão com Cristo, nós iremos estar cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, nós estaremos cheios de amor, cheios de paz. Entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra todos os principados e potestades. Que o meu vizinho, ele não é o meu inimigo. O meu colega de trabalho, ele não é o meu inimigo. O meu colega na faculdade, na escola, não é o meu inimigo. Mas ele é uma pessoa que precisa, sim, ter um encontro com Cristo. Que possamos testemunhar o amor de Jesus para as pessoas, amando uns aos outros, não somente os bons, mas aqueles que ainda praticam o mal e vivem na escuridão. Que Deus nos ajude, que Deus ilumine o nosso coração e nos dê discernimento, sabedoria e domínio próprio para enfrentarmos os desafios da vida moderna e vencermos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá! A vida de Jesus se resumiu em amar a Deus e fazer bem ao próximo também. Por que é que eu faria diferente? Se o maior exemplo foi o do meu mestre, amar ao próximo é o exemplo que ele deixou. Cuidar dos meus semelhantes, pois também são filhos de Deus, como eu. A vida de Jesus se resumiu em amar a Deus e fazer bem ao próximo também. Por que é que eu faria diferente? Se o maior exemplo foi o do meu mestre, amar ao próximo é o exemplo que ele deixou. Semelhantes, pois também são filhos de Deus. Amar ao próximo é o exemplo que ele deixou. Cuidar dos meus semelhantes, pois também são filhos de Deus, como eu. Como